Olá, eu sou Márcia Frias, trabalho com gestão de saúde pública há mais de 20 anos e o assunto que vamos abordar é tratamento restaurador atraumático, TRA. Vamos falar um pouco da origem da história do TRA, das evidências científicas que apoiam a utilização dessa técnica, da técnica propriamente dita com o material restaurador e também o planejamento de um dia em campo de TRA. O TRA é uma técnica de caráter restaurador definitivo e teve sua origem em meados da década de 80, numa faculdade de odontologia da Tanzânia, onde se buscava encontrar um método de controle da doença cárie e a diminuição do número de extrações dentárias numa população extremamente desfavorecida. E foi em 1992 que o professor Franklin realizou um projeto piloto numa população de refugiados da Tailândia e utilizou somente instrumentos manuais para a remoção da cárie, com base na filosofia preventiva minimamente invasiva da estrutura dentária, e também a restauração da cavidade com um material adesivo. Tudo isso sem necessitar de tecnologia avançada e nem mesmo energia elétrica. A partir daí, o TRA ele foi descrito como uma técnica inovadora, indolor e de mínima intervenção, sendo recomendado para países onde a população não teria acesso à odontologia convencional. E com a evolução dos estudos e a comprovação da eficácia dessa técnica, a sua indicação ela vem se estendendo a grupos específicos, como grupo pediátrico, geriátrico, de deficientes físicos. E hoje, com a pandemia da Covid-19, passa a ser uma opção de escolha para o controle da disseminação do vírus no ambiente odontológico, já que evita a formação de aerossol. Então, em 92 aconteceu o estudo piloto com Franklin. Em 94, a Organização Mundial de Saúde recomendou a técnica como sendo eficaz, rápida, de baixo custo e possível de erradicar a doença cárie em países em desenvolvimento. Em 2002, a Federação Dentária Internacional relaciona a técnica como a prática de uma odontologia minimamente invasiva. E em 2006, a Organização Pan-Americana de Saúde recomendou a sua aplicação para crianças de baixa renda. No âmbito nacional, com a reestruturação do SUS, houve a implantação do Programa Saúde da Família em 1994, que ainda não tinha a figura do cirurgião dentista na sua equipe. Ele passa a ser integrado à equipe no ano de 2000, fazendo parte da equipe de saúde bucal. E no ano de 2004, o Ministério da Saúde define as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, criando o Programa Brasil Sorridente. E como uma das estratégias principais do Ministério da Saúde na reestruturação do SUS, tivemos a padronização das ações. Porque quando se padroniza uma ação, você minimiza fragilidades e com isso você garante um dos princípios básicos do SUS, que é a equidade dos serviços que é ofertado à população. E assim, o Ministério da Saúde apresenta cadernos de cuidados à saúde específicos para cada demanda identificada na assistência à saúde. Surgiram então cadernos como o cuidado para o paciente diabetes mellitus, para a saúde mental e outros. A saúde bucal também teve o seu caderno próprio. Em 2006, o caderno da atenção básica, que já inclui o TRA como ponto estratégico de abordagem coletiva. E em 2008, o caderno das especialidades. Em 2009, foi apresentado o caderno específico para o Programa Saúde do Escolar. Nesse caderno, dentre as várias atividades realizadas na escola, o TRA passa a ser parte integrante das atividades ligadas à saúde bucal. E esses cadernos sofrem atualizações ao longo dos anos, e a última apresentada foi em 2018, com a saúde bucal no Sistema Único de Saúde, que também preconiza a realização do TRA. E cada profissional tem a sua experiência com o TRA. Às vezes ela é relatada como positiva, outras vezes ela é relatada como negativa, até porque, na visão do profissional, às vezes o TRA assume um caráter de curativo em massa, de uma técnica que requer pouca habilidade, ou então somente destinada para a odontopediatria,
e ainda por cima relacionada ao fracasso das restaurações. Mas o fato é que existem evidências científicas da eficácia dessa técnica. Por isso, muito se pergunta qual o segredo do sucesso do TRA. E esse segredo ele pode ser dividido em 4 passos. O primeiro seria o apoio científico, porque existem trabalhos na literatura mostrando a eficácia dessa técnica quando ela é realizada de forma criteriosa. O segundo passo seria a necessidade do conhecimento da técnica propriamente dita, desde a sua indicação clínica, remoção criteriosa do tecido cariado, até a restauração da cavidade, acompanhado, é claro, de ações preventivas. O terceiro refere-se à especificidade do material que é indicado para a técnica, porque não se trata de qualquer cimento de ionômero de vidro que pode ser utilizado na técnica da restauração atraumática. E por último, é necessário o planejamento do dia em campo. E isso inclui o cálculo dos insumos que são necessários, material de apoio, o número de RH que será envolvido no evento, tudo isso para que se consiga alcançar os objetivos necessários e o sucesso de um dia em campo. Começando pelas evidências científicas, você encontra na literatura trabalhos que mostram a comparação da longevidade do TRA em dentes descidos, em dentes permanentes, a comparação da longevidade de restaurações de ionômero de vidro e restaurações com amálgama, a comparação da taxa de sucesso de restaurações de uma face e restaurações que envolvam mais de uma face, o TRA relacionado à redução do tempo de atendimento, a redução do número de endodontia, relacionados a cáries recorrentes. E é muito importante que esse apoio científico o dentista tenha para dar credibilidade que a técnica merece, tendo conhecimento tanto das suas vantagens como também das suas limitações. Falando sobre a técnica propriamente dita, iniciamos relembrando as características das lesões de cárie. Numa lesão ativa de cárie de esmalte, nós temos como aspecto visual uma mancha branca ou amarelada e opaca, sem brilho, semelhante a giz, e também de aspecto rugoso, contrapondo uma lesão inativa de cárie que pode até permanecer com uma cicatriz branca, mas sempre brilhante e de textura lisa. No caso da lesão ativa em dentina, ela assume um aspecto visual de cor amarelada ou acastanhada e sempre úmida e com uma textura amolecida e friável, ou então semelhante a couro. Enquanto que na lesão inativa em dentina, teremos sempre ela seca, brilhante e de textura endurecida. E então, com o diagnóstico do processo carioso e a necessidade de intervenção, é necessária decisão clínica sobre a remoção criteriosa do tecido cariado, respeitando a técnica minimamente invasiva. Para isso, deixamos aqui, no quadro azul, o lembrete da consistência da dentina e a relação com a cárie. No caso da dentina amolecida, ela é uma dentina infectada. É a dentina cariada mais superficial e que é facilmente removida. Nela temos grande perda mineral, infecção bacteriana, o colágeno já sofreu desnaturação, os prolongamentos dos odontoplastos já se retraíram e as fibras nervosas também se degeneraram. É um tecido sem vida e sem a possibilidade de remineralização. Já a dentina, com a consistência de couro, é aquela que é removida em lascas com o uso da colher de dentina, ela fica logo abaixo da dentina infectada. Ela é chamada de dentina afetada. Ela representa uma camada parcialmente desmineralizada e pouco infectada. E ainda tem a sua rede de colágeno íntegra e com os prolongamentos dos odontoblastos e também as fibras nervosas preservadas. Então ele é um tecido sensível, com vida e possível de ser remineralizado. Porque da mesma forma que as células depositam minerais continuamente na dentina ao longo da vida, formando a esclerose dentinária, também podem remineralizar a dentina afetada. Além disso, essas bactérias residuais, elas não dão continuidade ao processo carioso quando se interrompe a comunicação com o biofilme do dente, ou seja,
quando há o selamento das margens da restauração e, com isso, a redução dos nutrientes. Então, na junção amelo-dentinária e nas paredes laterais, deve-se remover toda a dentina infectada e afetada, permanecendo somente dentina endurecida, que é a dentina sadia. Isso irá permitir uma boa adesividade do material restaurador e também o selamento da restauração. Já na parede pulpar, deve-se manter a dentina afetada para que ela sofra remineralização, evitando então um desgaste tecidual desnecessário. Muitos estudos já mostraram que não há progressão do processo carioso pelas bactérias residuais da dentina afetada e apresentam um sucesso clínico relacionado com a manutenção da vitalidade pulpar. Ou seja, são decisões de remoção de dentina cariada que consideram a menor agressão ao complexo dentina-polpa, reparo tecidual, conservação de estrutura dentária, menor risco de exposição pulpar, o selamento marginal e a adesão do material, é claro. O TRA é indicado para dentes descidos, exceto para restaurações classe 4, e também para dentes permanentes, principalmente para a classe 1, que é a que apresenta maior taxa de sobrevivência do TRA, alcançando até mesmo 80% em 5 anos. Já a classe 2, ela apresenta uma taxa de vida muito menor que na classe 1 quando se usa o ionômero de vidro convencional. Por isso, a indicação é utilizar o ionômero de vidro modificado, que aumenta a longevidade dessa restauração. Também é indicado para a classe 3, quando por lingual, em função da estética, e para a classe 5, que é uma situação onde o ionômero de vidro apresenta afinidade, já que ele é intrinsecamente baseado em água e aí compatível com o substrato úmido da dentina. Muitos profissionais confundem o TRA com o curativo em massa, mas o foco do curativo em massa é a remoção do tecido cariado do maior número de dentes, que já possui a cavidade aberta, com a intenção de se fazer um controle do meio bucal de pacientes de alto risco. Apesar de também ser utilizado o ionômero de vidro, ele não necessita ter as propriedades do ionômero de vidro para TRA, e ele será substituído num segundo tempo. É um procedimento provisório. Enquanto o TRA exige um cimento de ionômero de vidro específico, de alta viscosidade, e tem o propósito restaurador e também preventivo, com selamento de fóssulas e fissuras. Por isso não se deve misturar esses dois conceitos. E todas essas informações devem ser avaliadas em conjunto para a eleição do TRA, tendo-se o conhecimento muito claro de todas as vantagens e as limitações que a técnica oferece. Uma das vantagens que é muito ressaltada no TRA e que por isso acaba sendo praticado na odontopediatria é a redução da ansiedade, pela permanência da criança num ambiente familiar, quando o trabalho é realizado em campo, e também pela ausência de anestesia e de brocas. Além disso, temos as propriedades do material restaurador, como biocompatibilidade, adesividade, propriedades anticariogênicas, que se contrapõem a limitações desse material, como a menor resistência quando comparado à resina e ao amálgama. Também é importante lembrar que uma das maiores limitações dessa técnica é não ser associada a medidas preventivas de orientação e de promoção de saúde bucal. O TRA, ele precisa caminhar lado a lado com as ações preventivas. Aqui temos uma sequência do TRA sendo realizado na oclusal de um molar descido superior. A cavidade ela não é ampla o suficiente que permita a utilização de escavadores, então foi utilizado um instrumento específico para acessar e alargar essa cavidade. Esse instrumento é o opener. Ele é utilizado fazendo um movimento rotatório no sentido horário e anti-horário, substituindo a broca no acesso à cavidade. Com o acesso realizado, faz-se a remoção do tecido cariado com auxílio de escavadores, iniciando sempre pela junção amelodentinária e pelas paredes laterais, que devem ficar livres de qualquer tecido cariado para permitir o adequado vedamento dessa restauração. Enquanto que na parede pulpar, somente a dentina amolecida deve ser removida. Normalmente nenhum material de forramento é necessário, exceto em cavidades muito profundas.
O condicionamento de dentina com ácido poliacrílico, ele é adequado para procedimentos em clínica, mas não é usado em trabalho de campo, onde a cavidade é lavada e seca com bolinhas de algodão. Isolamento relativo, insere-se então o material restaurador e em seguida, com auxílio do dedo untado de vaselina, comprime-se o material por 3 a 4 minutos. A vaselina ela vai evitar um possível deslocamento desse material durante a retirada do dedo. E essa retirada, ela deve sempre ser feita no sentido horizontal. E também essa vaselina, ela promove um certo isolamento do material restaurador e da saliva, nessa fase mais crítica que é a gelificação. E quando se faz uma restauração, também é comum utilizar esse material para selar os sulcos e fissuras adjacentes, mesmo sem lesão cariosa. E por fim, ao final dos ajustes, a restauração ela deve ser coberta por um verniz de flúor para que permaneça por mais tempo livre do contato da saliva. Recomenda-se não mastigar alimentos duros nas próximas 24 horas, preservando a integridade da restauração durante o tempo de reação do ionômero de vidro. Aqui temos o TRA, que foi realizado em dente permanente, também em dente descido, e coberto com verniz de flúor. O cimento de ionômero de vidro, que é utilizado no TRA, deve ser de alta viscosidade. Isso permite a compactação do material dentro da cavidade. Ele pode se apresentar de forma convencional, pó e líquido, e também em cápsulas. À direita, um exemplo de ionômero de vidro na apresentação pó e líquido da DFL, que é o vitromolar, e à esquerda, um exemplo de ionômero de vidro modificado por resina, tanto na apresentação pó e líquido e também na apresentação de cápsula. No caso da mistura manual pó-líquido, deve-se dar muita atenção à manipulação e ao proporcionamento adequado do material para ser utilizado na técnica, sempre se respeitar as recomendações do fabricante. Isso vai incluir o tempo de manipulação e de inserção na cavidade. O material deve ser sempre levado à cavidade ainda com um brilho na sua superfície. Uma mistura sem brilho e seca, ela pode comprometer a adesão, assim como uma mistura muito úmida acaba diminuindo a resistência do material. O encapsulado ele vai ter a vantagem de garantir a proporção correta do material e a qualidade final dessa mistura. E ainda tem o facilitador de vir com um bico injetor para a inserção do material na cavidade, mas tem a desvantagem do seu custo. O instrumental necessário numa bandeja de TRA resume-se a pinça, sonda, espelho e o instrumental de bleque, machado, cinzel, tudo para auxiliar o acesso da cavidade. Também escavadores de dentina e espátula número 1 ou rolling back para inserção do material e remoção dos excessos. Mas também foi desenvolvido um kit específico para o TRA que facilita muito a execução da técnica, que contém um diferencial que é o opener, que é para o acesso da cavidade, e também o alargador. Isso facilita muito o trabalho. Passamos então para o planejamento de um dia em campo. Podemos considerar 4 pontos estratégicos num planejamento de TRA em campo. O primeiro seria a avaliação prévia do ambiente onde vai ser realizado o TRA, identificando a necessidade de possíveis adaptações desse ambiente. Devemos ter sempre em mente a atenção para ponto de água, iluminação, um local preferencialmente fechado, o que evita a possibilidade de chuva, vento, sol. O segundo seria a atenção ao cálculo dos insumos necessários e de toda a infraestrutura. Terceiro, a formação da equipe técnica necessária para a demanda que foi previamente avaliada. E, por último, a motivação da equipe e a avaliação dos resultados. E isso tudo foi discutido e apresentado por mim no capítulo 4 do livro de TRA do professor Antônio Monerá. Vocês encontram esse PDF do livro disponibilizado aqui nessa aula. Esse foi um dia em campo, um TRA realizado numa escola,
onde as carteiras escolares elas são utilizadas como cadeiras odontológicas e para isso juntam-se algumas mesas possibilitando que o aluno possa se deitar para ser atendido. Dependendo do tamanho da mesa, são usadas 2 ou 3. Tudo isso deve ser avaliado antes do dia do TRA, para que no dia a gente não tenha surpresa, como por exemplo a falta de carteira para o atendimento. E sobre essas carteiras nós colocamos o colchonete, normalmente utilizado na aula de educação física. Isso leva a um maior conforto para o aluno. E reparem que todas as carteiras elas são montadas voltadas para a janela, aproveitando então a iluminação natural. Como um auxílio para quem vai planejar um dia em campo, nesse capítulo relaciona-se todo o material odontológico necessário e seu quantitativo, assim como também todo o material de apoio que é necessário fora do ambiente clínico. Aqui nós temos um exemplo de mesa auxiliar. Nesses eventos, evita-se sempre o uso de pot-dapping, porta-detritos, lixeiras. Prefere-se o uso de materiais descartáveis, como copo de café para colocação de bolinhas de algodão, ou então copos de água como porta-detritos. Só que como eles são muito leves, é importante prendê-los com fita adesiva no campo protetor. Assim o profissional trabalha mais livremente. Repare que ao lado da mesa prendemos o saco de lixo infectante, evitando o uso de lixeiras. E lembrando que todo esse material vai retornar para a unidade de saúde para que possa ser descartado. Monta-se também uma mesa de apoio para os auxiliares, onde vai ser manipulado o material restaurador. Ao final de um dia em campo, é sempre importante avaliar, junto com a equipe, os resultados daquele trabalho, eventuais insucessos, isso tudo visando um futuro benchmarking para que nos leve a melhores práticas e também a um maior desempenho. Sempre ter o cuidado de destinar o tempo necessário para o planejamento e organização de um dia em campo e também ter em mente uma visão clara dos objetivos que se quer alcançar. Fico então à disposição de vocês para qualquer dúvida e deixo também um material de apoio para vocês consultarem. Muito obrigada!